é o 4º Congresso Brasileiro de Faturamento, com um time fantástico de palestrantes e moderadores, e o apoio de nosso pessoal interno, Tiago, Adriana, Thaís, Sérgio e Daniel, que é o nosso pessoal que faz acontecer este congresso, e hoje com algumas presenças ilustres de amigos nossos que vão fazer a moderação e palestra desse evento. Para iniciar, eu quero convidar nosso amigo Carlos Henrique. Eu o conheci como palestrante aí famoso, depois virou gerente do Sebrae e tenho muito orgulho de trabalhar com ele em vários eventos e um comunicador fantástico. Então, Sérgio, desculpe, Carlos, é com você e, por favor, mais uma vez, muito obrigado. Você já é da casa, você está moderando e fazendo a abertura desse evento há 4 anos. Começamos na pandemia e você continua comandando. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Uma fantástica. É um trabalho que já vem aí em 4 edições, se fortalecendo a cada ano. Com certeza, ano que vem, já prometi aqui que vou aprimorar meu inglês, porque a gente vai ter essa edição internacional aí, né? Vamos fazendo logo fé para que esse maravilhoso Congresso Brasileiro de Faturamento ele ganhe dimensões, né? Da proporção, da forma como que ele é feito, com todo carinho, né? Então, assim, meu nome, em nome da toda a equipe aí da Muricy Consultoria, eu também queria receber a todos os mais de 200 participantes, com certeza, que já devem estar aqui, né? Porque tem telas aí com 2, 3 pessoas. Nós estamos com 161 aqui momentaneamente, mas com certeza mais pessoas participando aí juntamente com todos nós. Esperamos que possamos recebê-los com muito carinho, com muito afeto, para que esses dias que vocês vão participar desse evento, que nós possamos acolhê-los e levar a melhor informação possível. Então, para criar o primeiro momento de afeto aí, queria convidar todos os participantes, manda um abraço, um coraçãozinho, né? Aí no emojizinho para Muricy, para toda a equipe maravilhosa aí da equipe de consultoria que prepara esse evento para todos vocês, porque vão ser dias bem bacanas, né? Serão dias que a gente vai estar fortalecendo todo o trabalho. Vai ser no dia 6, hoje que é a abertura, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. E esse evento, que é a realização da Muricy Consultoria Limitada, conta com o patrocínio da WeKnow e da B2Tree Health Tech, né, que são empresas que trabalham justamente nesse segmento de saúde, né, para poder fortalecer e criar essa dinâmica. Então, para que a gente possa conduzir o trabalho aqui, são muitas pessoas que apoiam e destacamos aqui a Legal Saúde, o Sebrae, a SBAL, a FENAIS e médicos protagonistas, né? Então, como dicas que eu queria dar aqui para vocês, para que possam participar nesse momento, o primeiro momento é nas palestras ligue sua câmera, né? A capacidade de nos vermos é fundamental, pois a linguagem corporal é uma grande parte de como nos comunicamos. Silencie o microfone, esses microfones serão todos silenciados pela equipe organizadora. Quando você não estiver falando, isso ajuda na clareza e o som em menos distrações. Quando precisar falar, levante a mão ou raise a hand, né? Essa é uma função prática do Zoom e fica no lado inferior direito. Nós que estamos dentro da organização desse evento vamos utilizar dessa ferramenta. E mande comentários e dúvidas no chat do Zoom, né? Então o chat está aberto justamente para isso, para que haja os comentários, e os comentários vão ser de base nas palestras que nós possamos nos comunicar. Então esses são os recados básicos que nós temos desse trabalho que vai ser feito, que começa hoje, né? Começa hoje, mas vai até o dia 10, como eu falei para vocês. E hoje nós teremos 2 presenças brilhantes aqui, né? A primeira, que abre a cada ano, abre com a maestria, que é o nosso Muricy, da Muricy Consultoria, e o Luciano Landeiro, né? Hospital do Coração,
do Grupo Santa do Mato Grosso do Sul. Mas antes de a gente iniciar o trabalho, queria falar também que nós teremos amanhã, né, o OPMR, né, que vai falar sobre a visão atual, gestão por BI, no dia 8, faturamento em busca da modernidade e auditoria versus tecnologia. No dia 9, estrutura do faturamento e desafios do mercado. E no dia 10, a jornada digital dos pacientes. Então, observe uma programação bastante completa para que cada um possa fazer esse trabalho. Hoje, a nossa tarde aqui, ela será realizada em uma agenda de 2 horas de duração, com duas palestras fantásticas. Na primeira, onde vai se falar sobre tecnologia no faturamento e desafios da gestão da saúde. Vi aí que muita gente já colocou os comentários, os corações, as palminhas, né? Então é isso aí. Vamos acolhendo todos, todos sejam muito bem-vindos, porque é nesse sentimento que a gente vai conduzir esse seminário para poder fortalecer esse trabalho que está sendo feito aqui com todos vocês. E aí, assim, para poder fazer a primeira abordagem, onde a gente vai estar falando um pouco sobre o tema que será realizado pelo Muricy, certo? Que é o tema a tecnologia do faturamento. Ele já falou aí, já deu vários spoilers, né? Ele é como, eu não sei se eu posso falar, porque aqui na Bahia a gente fala assim, o Muricy, o dono da porra toda, né? Certo? Tô brincando, é o grande gestor e o líder desse processo. Eu queria convidar ele, que é administrador de empresas, especialista em gestão de saúde, mestre em gestão empresarial, consultor do Sebrae, diretor técnico da Muricy Consultoria. Então, essa grande figura que é o José Muricy, que ele faz palestra como se estivesse falando poesia. Então, Muricy, o espaço é seu para poder iniciar os trabalhos. Seja bem-vindo. Olha, eu gostei de ver que tem gente aí do Brasil todo. Eu consegui fazer uma anotaçãozinha aqui rápida, viu? E quando eu fiz essa anotação, já peguei gente aqui, ó, de Salvador, Fortaleza, Caxias do Sul, Mato Grosso do Sul, Recife, Pará, Feira de Santana, Juazeiro, Juiz de Fora, Santa Teresa, Vitória do Espírito Santo. Tem uma turma boa do Brasil todo aí. Já temos, acho, do Iapoca ao Chuí, de leste a oeste do Brasil, já tem gente aí para poder estar nesse seminário hoje. Muricy, tudo ok aí com você? Estou só arrumando aqui. Pronto, Boa tarde, então, viu? de novo, pessoal. Importante deixar. Estão vendo a tela minha completa aí? A gente está vendo só você, Muricy. Só está a projeção da sua câmera, É isso certo? que eu estou tentando colocar Gente, aqui na apresentação. pessoal, é importante falar que é, os processos de inscrições para os próximos eventos podem ser feitos através do site, né? muriciconsultoria.com.br, e lá também vai estar as apresentações, a gravação, tudo que é Tiago, feito, veja tudo. aí, porque está preso o meu compartilhamento. Ok, só um momento. Pronto, a Muricy fechou a câmera, não é isso? Não é apresentação, não. Bom, Estou tentando compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Só que o botão tá como se você não pudesse compartilhar. O botão de compartilhamento não está indo, entendeu? Agora foi. Aí você vai. pronto. Muricy, tem gente de Araguaína aqui, Tocantins, é um centro do país. Araguaína, eu acho que foi onde gravou uma novela, se eu não me engano. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido. E agora tá Mas é lá. legal? Tá perfeita aqui a apresentação, Muricy. Ok. Então, Então, pessoal, eu fiquem com vou esse grande bater. profissional. Bacana aí você está lembrando, gente de todo o Brasil. Vou começar contando é,
uma história verídica. Eu conto um bocado de causa de brincadeira, mas esse é verídico. Nós começamos com faturamento. Custo faturamento há precisamente 30 anos atrás, né? Há 30 anos eu recebi um convite de uma associação de hospitais para apresentar um produto voltado para convênio, e desse produto gerou inicialmente 10 turmas. Daí multiplicou e nós já conseguimos fazer cursos presenciais em 23 estados do Brasil. Daí é que eu tenho amigos em todos os lugares e agradeço a várias pessoas que compartilharam esse material nesse boca a boca tecnológico, que é as redes sociais, os WhatsApp, assim sucessivamente, que nos levou e nos levará a tantos acessos durante esse congresso. Mas eu vou começar falando para ser breve e continuar o processo. Eu vou começar fazendo algumas reflexões. Primeiro ponto a fazer reflexões é como eu comecei falando de história, da história do faturamento, e nós temos 35 anos na área de saúde e o nosso curso 30 anos de existência. Eu resolvi falar a vocês, iniciar falando da evolução do faturamento. Ora, quando eu entrei na área de saúde, antes dos anos 90, em 88, a pergunta que me fazem é: Muricy, qual é a tabela que se usava? Se a MB, a primeira é a MB 90. Ora, pessoal, antes de 90, primeiro os convênios médicos eram muito poucos, a predominância era o SUS, e os convênios que existiam nessa época, a maioria era de autogestão, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. E logo depois surgiu a Golden Cross. E nós, quando ou cobrávamos pela tabela de cada serviço, ou então nós usávamos como referência uma tabela que era muito bem organizada na época, que era a tabela da Petrobras. Em 1990, surgiu a primeira AMB, a AMB 90, que foi recebida e aceita em larga escala, porque até então nós não possuíamos nenhuma referência de tabela de honorário. Logo depois veio a MB 92, que foi aceita em parte e considerada cartel por alguns órgãos competentes. A partir daí surgiu a LPM, que nunca foi implementada. A LPM é a lista de preço médico, que nunca foi implementada, porque toda vez que era lançada era considerado cartel, até chegarmos na CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Ora, a CBHPM, apesar de toda a divulgação e luta para ser implementada, ela efetivamente foi implantada pelo Grupo Unidas, que é composto pelas autogestões de todo o Brasil. E ainda está em funcionamento a CBHPM 2008, que está defasada há 10 anos em relação à última edição da CBHPM, que é a 2022. Porque, na prática, o que nós temos hoje é a codificação da CBHPM através da TUS, a TUS que é ligada à TIS, a Terminologia Unificada de Saúde Suplementar, e cada comprador hoje tem seus preços e suas descrições em muitos casos. Então, o código é da TUS, a descrição é muitas vezes da CBHPM, mas os preços são os negociados por cada comprador de serviço. Isso vale também
para as tabelas de diárias e taxas. Outro item que teve uma mudança significativa foram os modelos de remuneração. Quando nós começamos nessa área, eram contas abertas. O que é a conta aberta? Ela, americanizando, ela era a fee for service, ou seja, usou, cobrou. Eu usava uma sala, cobrava a taxa de sala, usava um material, cobrava o material, e assim sucessivamente. De 20 anos para cá, começaram a multiplicar os modelos de pacotes. O que são pacotes? São modelos onde o procedimento é cobrado de forma global. Exemplo, um parto. Um parto já está embutido no valor do pacote, o honorário, as diárias e taxas, os materiais, os medicamentos, os descartáveis e assim sucessivamente. E, finalmente, surgiu um modelo de 2, 3 anos para cá que está se tentando implantar, que é o capitation, que visa o pagamento por vida. Ou seja, se aquele comprador de serviço tem 10 mil vidas, se recebe um valor por aquelas vidas e o prestador de serviço, o hospital, a clínica e o laboratório, ele vai ter um valor fixo para administrar aquele atendimento. As guias, outro que mudou muito. Quando nós iniciamos na área de saúde, cada convênio tinha suas guias. Cada convênio tinha 8 tipos de guia, mais ou menos. Uma guia de consulta, uma guia de procedimento, uma guia de cirurgia, uma guia de material e assim sucessivamente. Isso inviabilizava a informatização do processo. Até que, há 9 anos atrás, surgiu a TIS, a troca de informação em saúde suplementar, onde a Agência Nacional de Saúde definiu um único modelo de guia composto de algumas guias, também guias de consultas, guias de procedimento, guias de internação, mas de uma forma padronizada, onde todos os convênios ligados à Agência Nacional de Saúde são obrigados a usar a TIS e são enviados para os compradores de serviço através de uma ferramenta chamada XML. E a luta mais recente é em busca do papel zero. Deixarmos de trabalhar com guia física e trabalharmos efetivamente com papel. Como o Congresso é voltado para a tecnologia, vai aí o comentário sobre tecnologia. Nós alcançamos os setores de faturamento com máquinas de calcular, né? Que desenvolveu, ainda tinha máquina de datilografia também para os mais antigos, computadores e sistemas, e hoje caminhando na direção do atendimento online. Outra reflexão que tem tudo a ver, e nosso congresso vai terminar esse ano com a trilha total da experiência do paciente de forma tecnológica. Cada vez mais nós temos que pensar na experiência do paciente, que se confunde muitas vezes com o processo de atendimento. Ora, essa figura ilustra muito bem isso, tanto o paciente como o processo. Aí, se nós olharmos, eu uso essa figura há anos, lá no primeiro lugarzinho na moto está o call center, que passa pela recepção, pelo médico, pela enfermagem, e esse menininho pendurado aí atrás é o contas a receber. E no baldinho estão as glosas. Ora, quando nós pensamos na experiência do paciente, tem a mesma lógica. Para o paciente,
Se qualquer um desses pontos não funcionar contento, a experiência dele será desagradável. Por isso que nós trabalhamos e pensamos hoje na experiência do paciente, desde o momento que ele faz a primeira ligação para o nosso serviço e só termina com o encerramento do atendimento dele e com a melhoria ou a alta dele ou a cura total desse paciente. E a nível de processo, administrar esse processo com a mesma lógica, que um setor só vai funcionar bem se todos os setores funcionarem da mesma forma. Outra reflexão indispensável são as parametrizações. Ora, não existe sistema bom mal parametrizado. Por isso que a dica que a gente dá sempre é: levante todas as informações e lance em seu sistema. Só assim um sistema estará funcionando claramente. Inclusive, no próprio Congresso, vamos ter uma palestra da Raquel do DASA, que vai nos falar de parametrizações comerciais. Gestão das glosas. Essa é uma reflexão permanente em nosso serviço. E eu costumo dar o seguinte conselho: se você deseja melhorar seu setor de glosas, primeiro, elimine as glosas onde o auditor quer nos glosar e nós damos motivos. Ou seja, as glosas técnicas e administrativas, elas são oriundas de erros internos que proporcionam que auditores externos nos glosem. No entanto, as glosas sem justificativas e por omissão de contratos e ou tabelas, elas precisam ser trabalhadas de outra forma, de uma forma política ou, muitas vezes, suspendendo até convênios que agem de má-fé com glosas lineares ou glosas sem justificativas. Outra reflexão importante é entendermos como funciona o mercado de convênios da saúde suplementar. Eu costumo fazer uma pergunta em sala de aula, e aí eu faço a todos vocês que estão aqui presentes comigo. Qual o preço de sua consulta? E vocês vão me responder: depende. Depende do convênio, depende se é particular, depende se é particuloide. Se eu perguntar como eu pego uma autorização prévia, é a mesma interrogação: depende. Tem convênio que é por e-mail, tem convênio que é por telefone, alguns pedem senha, outros pedem autorização até para medicamento, outros só pedem a partir do valor X e assim sucessivamente. Essa reflexão nos leva ao seguinte pensamento: para nós entendermos e melhorarmos nosso atendimento e eliminar boa parte da glosa, é entender que cada convênio tem características diferentes, regras diferentes e roteiros diferentes. Quando a gente fala em auditoria preventiva, é pensando que existe auditoria interna e auditoria externa. E o papel da auditoria interna é evitar e se prevenir para que a auditoria externa não encontre seus erros. E qual é a melhor fórmula de fazer isso? Criando auditorias in loco. A recepção auditando a guia antes de enviar para o faturamento. O centro cirúrgico auditando suas guias da mesma forma, os PAs e assim sucessivamente. Eu brinco muito que, para evitar
que as bruxas do faturamento peguem no pé de todos os setores que atendem, a melhor forma é prevenir os erros, criando auditorias em cada setor. Não obrigatoriamente auditoria médica. Na recepção, é uma auditoria administrativa. Já no setor médico, é uma auditoria médica de enfermagem, assim sucessivamente. E uma frase que eu amo, que anda comigo há muitos anos: quem não mede, não gerencia. Né? Eu costumo brincar e contar uma história verdadeira, que eu às vezes chego nas clínicas e o dono da clínica me chama para visitar a clínica, né? Venha ver, quando eu chego lá na recepção, encontro uma clínica lotada com 50 pessoas esperando, e aí o médico me diz, ou o proprietário me fala: Muricy, a clínica está bombando. E quando eu chego lá na recepção e pergunto qual é o motivo de tanta gente, a menina da recepção responde: é porque o médico está atrasado 2 horas. Ou seja, quando se tem uma medição correta, nós evitamos o achismo e passamos a tomar decisões mais coerentes nesse sentido. Então, eu vou deixar as reflexões de lado e vou falar com vocês um pouco do avanço tecnológico desse período. Primeiro ponto a lembrar é a inteligência artificial, né? Junto com ela vem toda a parte de algoritmo e tal, e que hoje nós, na administração de hospitais, de call center e tal, utilizamos ele em grande escala. Por exemplo, uma das maiores perdas invisíveis que nós temos é o absenteísmo, ou seja, a falta de paciente nas consultas marcadas. E nós podemos diminuir esse tipo de falta usando os algoritmos que foram criados de ondas. Por exemplo, que vai ser falado aqui no próprio Congresso. Eu primeiro encaminho, eu primeiro vou encaminhar um e-mail, caso o e-mail não seja respondido, um SMS e depois o WhatsApp e, no último caso, uma ligação. Outro assunto é o compartilhamento. Lembrando, eu digo, viu, Carlinhos, que quando eu comecei no Sebrae, eu comecei aplicando o PSQT, Programa Sebrae de Qualidade Total. Lá em um dos módulos, que era o módulo do cliente, estava escrito lá: um cliente satisfeito fala para 4. Um cliente insatisfeito fala para 20. Hoje, depois dos WhatsApps, e-mail, redes sociais, um cliente insatisfeito fala para milhões. Por isso, hoje, nossa obrigação de acertarmos de primeira, ela será cada vez muito maior. Outro ponto importante na tecnologia é nós pensarmos no crescimento exponencial. Se nós observarmos, há 10, 15 anos atrás, ninguém tinha rede social. Hoje, quando a gente observa, mais de 60% da população tem rede social, se comunica por WhatsApp e assim sucessivamente. Isso é um crescimento exponencial mundial. Não é só no Brasil, é no mundo todo, onde as questões tecnológicas crescem de forma exponencial, ou seja, vai dobrando e multiplicando a cada momento. Publicidade reativa. Eu digo sempre, temos a publicidade online,
e a offline, né? A publicidade offline ela ainda continua em vários lugares através de panfletos, de carro de som. Você ainda vai ver no interior do Brasil muito isso. Mas a maioria da publicidade hoje ela é reativa. Não adianta eu colocar só um outdoor, nem falar bem de minha clínica ou do meu hospital ou do meu laboratório. Porque o cliente, quando nos procura, ele quer saber o que é que o outro que já foi atendido, como ele foi atendido por nosso serviço. Então, quando um cliente fala mal de você, faz um comentário, aquele comentário vai multiplicar em vários locais e em várias cabeças. Isso virou na saúde a mesma coisa quando vocês vão em um hotel ou quando vocês vão em um restaurante. Antes de ir no hotel, você olha e observa quem já esteve lá, como se sentiu ou como foi atendido ou acolhido. E outra questão que está na pauta do dia, a busca do papel zero com a digitalização de tudo e facilitação para atender, diminuição de custo e assim sucessivamente. E nós vamos ver que é possível tranquilamente trabalhar assim lá na jornada do paciente. Então, mais uma mudança de passo. Nós vamos agora para os desafios do setor de saúde. Primeiro, nós nos colocarmos, como somos em muitos momentos, no lugar do cliente. O que é que um cliente hoje deseja? Primeiro, ele deseja ter acesso. Não é à toa que as consultas à distância, a telemedicina desenvolveu tanto, porque nos lugares mais longínquos nós somos capazes de atender um paciente à distância. Segundo ponto, o paciente hoje não é um atendimento passivo. Ele, antes de procurar o serviço, ele já olhou no Dr. Google, ele já está informado e ele quer estar empoderado de toda a vida e toda a saúde dele. Ele não quer ouvir e não irá ouvir apenas aquele médico ou aquele serviço. Ele quer ter acesso ao prontuário dele e ter acesso a todas as informações possíveis sobre tratamentos, medicamentos, entre tantos. O terceiro, o paciente não aguenta mais tanta burocracia e a nossa busca, cada vez maior com a tecnologia, é a busca pela desburocratização. Outro ponto importante é trabalhar a prevenção, que é imprescindível no avanço das doenças e no evitar maiores custos e maiores dificuldades no futuro. Rapidez, sem dúvida nenhuma, ninguém está mais disposto a esperar 1, 2, 3 horas para fazer um atendimento, e transparência, em todos os sentidos falando. A nível técnico, a nível médico, já vários avanços já estão aí implantados, nós já convivemos com eles. A telemedicina, a robótica, cirurgias por robô viraram rotina, simulações cirúrgicas por óculos especiais, inclusive para estudantes de medicina, detectores de doença, inclusive em forma de relógio, que dá batimento cardíaco e outros itens importantes, e equipamentos com nanotecnologia, nano de pequeno, de mini. Ou seja, nós temos discutido muito que antigamente, para demonstrar uma tecnologia, nós levávamos alguém para visitar um centro cirúrgico ou uma sala de exame com aqueles equipamentos monstruosos, enormes. Hoje, quanto mais tecnologia, menor o equipamento. E, às vezes, o leigo,
faz essa leitura de forma diferente, pois os melhores equipamentos hoje possuem menores tamanhos. E quais são os nossos desafios da gestão? Primeiro, administrar por BI. Nós separamos uma mesa exclusiva, onde nós vamos trabalhar gestão de BI com os nossos parceiros do Inou, né? Que vão nos levar a um pensamento fantástico sobre BI, onde teremos amanhã à tarde uma mesa exclusivamente falando sobre o que é um BI e uma experiência, ou mais de uma experiência, de melhoria de processo, melhoria de procedimento com os BIs. Os Business Inteligência, que nada mais é, nada menos é do que administrar baseado em dados e fatos, né? Uma pergunta que eu sempre tenho ouvido, inclusive quando vou falar de BI, Muricy, eu preciso organizar minha empresa para depois implantar o BI? E eu costumo responder, o BI ajuda a arrumar e organizar a sua empresa e seus processos. Esse é um desafio que muda completamente os princípios de uma empresa. Ela deixa de ser administrada por achismo e passa a ser administrada baseada em dados e fatos. Outro desafio é a implantação da LGPD, né? A lei já existe, mas a privacidade dos dados, em muitos casos, ainda precisa ser melhor trabalhado, para não dizer totalmente trabalhado. A TIS da família 4, família 4.0, que já está na TIS 4.3, ela já preconiza os formulários ser o nome do paciente, por exemplo. No entanto, nossas recepções continuam tomando documento, tomando carteirinha e retendo esses documentos do paciente. Ou seja, em pouco tempo começaremos a ter multas sobre o não cumprimento da LGPD. Outro desafio da gestão é um prontuário eletrônico único, ou seja, um registro eletrônico de saúde. Nós sabemos que muito do custo da área de saúde hoje é em função de repetição de procedimentos e exames. Em função de quê? De não termos um prontuário único. Em países mais desenvolvidos, a exemplo de Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, os prontuários são únicos. Desde que o paciente nasce até o seu óbito, o paciente tem um único prontuário. No Brasil, quando um serviço é muito organizado, cada serviço tem um. Em alguns hospitais ou clínicas que eu chego, fazem ainda um prontuário por atendimento ou por doença. Ou seja, o grande desafio nosso é termos um prontuário único que vai eliminar repetições de exames e procedimentos. Outra questão que é um desafio para a nossa gestão é entendermos as APPs de convênio. Hoje já existe operadora de plano de saúde que se comunica concomitantemente com o prestador de serviço e com o cliente. Exemplo, o prestador pede autorização de uma cirurgia do olho e automaticamente a operadora consulta o paciente para ver se realmente aquele procedimento vai ser realizado. E, sem dúvida nenhuma, a multiplicação dos atendimentos híbridos. Muitas pessoas não acreditam no atendimento à distância ou na
vida é o atendimento, assim sucessivamente, por dizer sempre que o exame precisa ser feito em loco, que precisa ter o contato com o paciente. E nós até acreditamos que em muitos casos sim, mas não podemos esquecer que muitos atendimentos podem ser melhorados com os atendimentos híbridos. Por exemplo, após o atendimento ter sido feito, seu primeiro atendimento, o retorno ou a conclusão do diagnóstico pode ser feito à distância, inclusive com receituário, atestados e assim sucessivamente, bastando para isso apenas formalizar a assinatura digital que hoje o próprio Conselho Federal de Medicina libera de forma gratuita. E, para finalizarmos, nós temos que deixar bem claro que essa tecnologia não substituirá o ser humano. O que nós vamos ter que entender é a complementariedade do homem com a tecnologia. Ou seja, o computador surgiu e não eliminou o homem. Hoje nós não conseguimos mais trabalhar sem o uso do computador ou do celular, que é um grande computador. Ou seja, nós vamos ter que entender que a tecnologia veio para ajudar e não para apenas eliminar trabalhos. Graças à tecnologia, nós vamos ter e estamos tendo gente de todo o Brasil e mais de 10 mil pessoas poderão ter acesso a esse congresso em função do avanço tecnológico pós-pandemia. E, para finalizar, nós deixamos aqui o nosso quadro final, que é o que precisa mudar para que tudo isso funcione é atitude, modo de pensar. Nós temos que eliminar a procura de culpados, de explicações, de justificativas e de queixas, e focarmos em soluções e resultados. E fica aí nossos contatos, 999-725801, nosso endereço em São Paulo e na Bahia, nosso e-mail, e solicitamos que vocês nos sigam no Instagram, no Muricy Consultoria, por favor, nos sigam para vocês poderem acompanhar todas as nossas notícias e o andamento durante todo o ano do desenvolvimento do faturamento. É o que eu tenho para falar por hoje. Obrigado a todos. Carlinhos, é com você. Perfeito, Muricy. Muito obrigado pela apresentação, muito interessante, né? Foram tocados em vários aspectos. Primeiro, ali, uma evolução, né, dos aspectos do faturamento. Muito importante essa reflexão, né? Vindo aí com a importância do processo de auditoria dentro das atividades. Aí ressalto a figura do compliance, né, dentro das organizações, que é fundamental para que ela possa fortalecer não só o procedimento do papel mesmo, mas com todas as atitudes, tudo aquilo que tange ao negócio, né? A importância da gestão destacada com você, né? E a evolução tecnológica e gestão na área de saúde, que aqui a gente traz também uma palavrinha, um terminho complementar, que é os ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E mais recentemente essa temática tem ganhado relevância junto às organizações, e isso é muito importante para que a gente leve algo diferenciado para o cliente, mas algo de forma com respeito, né? Eu acho que aquela sua fala, quando trouxe que o cara chegou numa clínica, a clínica estava cheia de gente, aquilo ali não é nada respeitoso, né, para o cliente. Eu sempre falo que a clínica deveria ter o mínimo de pessoas na recepção, porque o movimento ele deveria ser contínuo e cíclico, né? Pessoas chegando, pessoas saindo,
para que haja um processo de fortalecimento da própria saúde, né? Ali vão pessoas doentes, e quanto mais se acumulam, mais possibilidade ganha. Então, é fundamental que se adeque todas as temáticas que foram faladas aí para poder fortalecer todo esse trabalho. Então, parabéns aí mais uma vez pela fala. Já estamos aqui, Muricy, com 221 pessoas, já 221 conexões online, né? Com certeza mais pessoas estão aí presentes, né? Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma dúvida. Não, só parabéns, viu, Muricy? Só teve parabéns, apresentação top, parabéns, Muricy. Aliás, a dúvida de trabalhar com o BI é de ter a certeza de um banco de dados confiável, né? Uma informação, né? Mais uma colocação aqui. Outra aqui falou, né? O Erasmo falou que temos também muitas glosas, caixas, muitas operadoras, planos sempre utilizam para viabilizar seu fluxo de caixa. E, bom, foi nesse sentido aqui as colocações. Um agradecimento por compartilhar, né? A Natália fez esse agradecimento. Se não tiver mais alguma dúvida, né, Maurício? Eu queria realmente aqui te agradecer, parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho e por tudo aquilo que contribui. E também vamos ficar atento aqui, pode ser que até o final da segunda palestra, alguém querendo fazer alguma interpolação aqui, a gente vai estar atento para poder fazer. Mas dando sequência ao congresso, né, o quarto congresso brasileiro de faturamento, né, que esse ano traz como temática Desafios e Tecnologia do Faturamento, que começa hoje e vai até o dia 10 do 11, né? A gente agora tem um segundo momento. Esse segundo momento é um momento bastante especial, porque a gente vai estar com ele, que é diretor executivo do Hospital Coração do Mato Grosso do Sul, a unidade pertencente ao Grupo Santa, que é a maior rede de hospital privado do Centro-Oeste. E uma informação rápida aqui, não é experiente apenas por esse trabalho, ele tem atuação em diversos hospitais aqui de diversos estados brasileiros. Então, queria desejar umas boas-vindas aí ao Dr. Luciano Landeiro, que vai estar conduzindo a sua palestra aí agora nesse momento. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo e excelente palestra. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos aí pela oportunidade de estar mais uma vez aí no Congresso Brasileiro de Faturamento. É sempre um prazer aí poder ouvir o nosso amigo Muricy, até porque eu sou do tempo do Muricy, né, lá de 1995, quando a gente começou na área hospitalar. E Muricy deve lembrar, fizemos aí um grande projeto aí em 2006 no Hospital Aliança em Salvador para a implantação da TIS, troca de informação em saúde suplementar, e aí onde a gente começou a romper esse paradigma, lembrando como era antigamente, que você chegava nas recepções e tinha lá 50 modelos de guia e o recepcionista ficava doido para procurar saber qual era a guia correta que ele tinha que usar para atender o paciente daquela operadora, né? Então, o Maurício está lembrando disso. Ainda tem mais, Maurício, não sei se você lembra, tinha uma operadora que tinha um check-in, que você passava na maquininha, que só cabiam 8 procedimentos, e a gente ainda tinha que contar os procedimentos para colocar, né? Então, eu sou da antiga, lá um pouquinho, em 1995, quando entrei na área hospitalar, e como vocês falaram, é um prazer estar aqui com você, Maurício, mais uma vez, mas assim, já no meu sexto estado, né? Conhecendo aí também, junto com o Maurício também, que conhece mais do que eu, já está com 23, mas eu estou com 6 estados aí já morando e conhecendo, e principalmente conhecendo a cultura de cada lugar, que a gente percebe a grande diferença que existe, né? Quando você vai de uma unidade, de um estado para o outro, como é totalmente diferente a miscigenação das operadoras, a cultura da organização, como você percebe essa grande diferença que existe até mesmo entre as pessoas. E Muricy dessa vez me deu aí, né, essa grande missão de palestrar logo depois dele, né, um grande desafio, é o mestre aí das palestras de faturamento, mas estamos aí, vamos tentar cumprir esse desafio do que é a gestão na área de saúde. Muricy, talvez um pouco diferente, aonde todo mundo sempre procura olhar esses grandes desafios da gestão de saúde com um olhar externo da unidade.
eu provoquei um assunto um pouco diferente. Vamos olhar o desafio da gestão da saúde com um olhar um pouco interno da unidade. E quando a gente olha para dentro, indiretamente é um espelho, você vai ver tudo o que acontece lá fora. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é a gestão em saúde, como começou a gestão em saúde. Primeiro, temos que agradecer às mulheres, né? Porque gestão em saúde, nós estamos falando, ela começa lá nos primórdios da Idade Média e ela começa muito avançando nessas organizações religiosas com as freiras e com as enfermeiras. Então, elas foram quem começaram essa parte da gestão da saúde, foram elas que começaram a dar os primeiros moldes das organizações hospitalares. Aí nós vamos lá para mais ou menos 1920, quando a gente fala do Colégio Brasileiro, Colégio Americano de Cirurgiões, que começa a moldar isso, e vamos navegando mais ou menos na Revolução Industrial, quando a gente fala lá de Taylor e Fayol, que a gente fala sobre processos, como fazer um carro, como colocar a roda, e a gente percebe que esses mesmos processos, eles hoje são embutidos nas organizações hospitalares, passando por Max Weber lá já em 1920, quando a gente fala nos aspectos administrativos, né? Então, hoje a gestão de saúde, ela fala sobre o planejamento, a organização, a direção, né, de todos os aspectos que intervêm dentro de uma unidade hospitalar, sejam eles todos os recursos hoje que são escassos, recursos humanos, financeiros, logísticos, sanitários, entre outros, tudo isso buscando fazer da forma segura e com qualidade, não só para os familiares, para os pacientes e todos os stakeholders. O paciente ele passa a ser o centro num processo de gestão de saúde, pensando sempre na jornada do paciente dentro das organizações de saúde. E quando a gente está falando dentro das organizações de saúde, não só hospitais, temos clínicas, centros, principalmente as Santas Casas, aí, que desenvolvem um belíssimo trabalho por todo o nosso Brasil. Bom, e aí a gente precisa primeiro organizar, né, qual é a definição lá da parte hospitalar, e isso começa pela Organização Mundial de Saúde, lá em 1957, no seu informe técnico número 122, ele fala, né, que todo o hospital ele é uma parte integrante de um sistema coordenado para cuidar da saúde e não só dispensar a comunidade também uma completa assistência à saúde, tanto curativa quanto preventiva. Aí você pensa em vários serviços que são extensivos, não só extensivo ao paciente, mas também à família. E hoje a gente já pensando em extensivo também ao domicílio. Mas a gente diz assim, bom, o que a gente precisa focar e quais são as funções de um hospital? Prevenir a doença, restaurar a saúde daquele paciente, né? Exercer mesmo lá aquelas funções educativas, onde a gente precisa ter dentro das unidades, falando em gestão, da educação continuada, né, pensando num processo de qualidade, e promover a pesquisa, né? Mas se você pensar em um objetivo único, é manter o pleno funcionamento de um hospital e todas as suas rotinas em sincronia com o que é o melhor para o paciente, que é o centro dessas atenções. E aí nós olhamos para dentro de uma unidade hospitalar e a gente vê que dentro de uma unidade hospitalar, já dizia Peter Drucker, não existe organizações mais complexas do que as organizações hospitalares. Eu até brinco um pouquinho que eu digo o seguinte, ó, quem trabalha em hospital, trabalha em qualquer ramo, em qualquer serviço, mas nem todo mundo que trabalha em outro serviço consegue trabalhar na administração de um hospital. A gente vê que dentro de um hospital você passa pelo consultório, serviço administrativo, tem um plano de saúde que muitas vezes está aqui dentro, tem um setor de compra, setor de exames que muitas vezes são terceirizados, manutenção de todos os equipamentos do hospital, almoxarifado, foco no paciente. Temos um hotel dentro do hospital, até um hotel um pouco diferente, porque no hotel você só toma café da manhã, no ramo hoteleiro do hospital você faz 6 refeições e muitas vezes a operadora não consegue entender o custo de uma diária hospitalar, onde estão embutidos 6 refeições de um paciente. Temos a enfermagem, os médicos, que são pessoas jurídicas também, farmácias diversas dentro da nossa unidade, né? Temos a área de TI, a contabilidade, as auditorias diversas, e quando eu estou falando auditorias diversas hoje, nós estamos falando da pré-auditoria, estamos falando de auditoria de contas, estamos falando de auditorias contábeis, porque hoje quem é dono dos hospitais são grandes grupos, que na sua grande maioria ou são sociedade anônima ou tem capital estrangeiro investido e precisa estar com as suas contas bem fidedignas. Então, estamos falando de auditorias diversas, né? Governança, que isso é muito principal agora, estamos falando de governança e de compliance das governanças corporativas, e no final de tudo ainda temos dentro de uma grande empresa, né, um SAM e um arquivo que temos que guardar diversos documentos para um dia, daqui a 30 anos, se alguém não quiser uma cópia do prontuário, tem que estar isso tudo disponível, e agora falando na digitalização do prontuário também. Então, todos esses diversos
serviços estão hoje dentro de uma gestão hospitalar, e é um grande desafio gerir tudo isso em um único ambiente e com todos os recursos bem escassos. E a gente fala, qual é o seu maior grande desafio que eu entendo? Hoje é a grande quantidade de stakeholders que nós temos em um processo de gestão hospitalar. Um dia a dia no gestor da área de saúde, temos diversos stakeholders que fazem de tudo para acompanhar de forma eficaz a prestação do serviço de saúde para esses pacientes. E aí nós temos vários, que a gente vai falar, pelo menos 6 principais, né, mas que estão diariamente aqui dentro das organizações hospitalares. O primeiro desafio, o paciente e a família. Por que eu considero esse grande desafio? Como você falou muito bem, Muricy, hoje está todo mundo repleto de conhecimento, todo mundo aí com o Dr. Google olhando, né? Todo mundo hoje utilizando muitas vezes até a inteligência artificial, né, para procurar saber qual vai ser o tratamento que vai ser feito para a patologia A, ou B, ou C. E muitas vezes os familiares, às vezes até problemas familiares hoje, que a gente precisa diariamente resolver, às vezes dentro da unidade hospitalar, nosso corpo de enfermagem às vezes se torna inclusive serviço social, tentando unir da melhor forma o ambiente hospitalar com o ambiente familiar para trazer a recuperação do paciente. Mas mesmo assim é um desafio diário, vocês não têm ideia, quando a gente fala lá de 80, 100, 150 leitos, ao mesmo tempo essas pessoas aqui dentro e o conflito que às vezes geram. Então, um grande desafio diário muitas vezes é gerir esses conflitos entre os familiares, pacientes e os anseios que eles têm. Porque muitas vezes a gente já ouviu muito, né, que diz assim, meu plano de saúde paga tudo, meu plano de saúde é o melhor que tem. Leva engano, não sabe de qual é o desafio que nós temos, principalmente quando você falou muito bem aí de parametrizações, de glosa, de auditoria, e às vezes o paciente não entende que o convênio não quer liberar o material A ou o material B, e eu quero que use, é o que tem de melhor, mas foi meu médico que falou que esse era o melhor, e ficamos no meio desse furacão tentando sempre pensar na melhor jornada do paciente. Isso é um grande desafio diário. Outro desafio diário, né, a gente tentar conectar aí médico, enfermeira, técnico de saúde, profissionais, que eles desempenham, sim, óbvio, um papel crucial lá no tratamento do paciente e tentam colaborar e garantir a qualidade do cuidado, mas às vezes tem conflito. Às vezes um profissional multissaúde pensa no tratamento A, o segundo profissional quer o tratamento B, às vezes o médico quer o tratamento C, às vezes o médico ele também não consegue compreender que em algum momento a operadora não aceitou aquele formato ou aquele protocolo que ele está colocando. Às vezes até porque acontece, como aconteceu recentemente, o médico ele prescreve uma medicação, aí vem outro profissional farmacêutico e coloca e reclama sobre a interação medicamentosa, isso também gera conflito hoje no dia a dia. Então, assim, a geração de conflito, às vezes, com essas equipes é um grande desafio diário na área da saúde, e a gente tentar unir tudo isso, buscando sempre o melhor para o paciente. E aí a gente fala do desafio da administração. Essa eu vou falar de uma forma bem genérica, mas para entender que dentro dessa organização nós temos que ter a gestão da receita, nós temos que ter a gestão da despesa, a gestão de custo, a gestão de pessoal, a gestão, como a gente vai falar um pouco mais à frente, da legislação que toda hora intervém em nossas organizações, sejam elas clínicas, hospitais ou consultório, né? Mas sim, temos que procurar garantir o funcionamento de uma forma eficiente, incluindo todos os aspectos financeiros, assistenciais e operacionais. Por quê? Porque dentro do hospital a gente precisa deixar todos os equipamentos funcionais, precisamos ter um desafio diário de ter a tecnologia sempre em prol do paciente, sempre a tecnologia de ponta que nós temos. Então, por exemplo, a gente entende hoje que hoje o melhor equipamento de tomografia é de 128 canais, mas tem lugares que está com de 32. 32 roda, mas o paciente muitas vezes ele quer só aquele 128, às vezes não vai conseguir entender que o de 64 canais ele é tão operacional quanto o 128, mas ele fica ávido por essa mudança, por essa nova tecnologia. E para isso precisamos também pensar que tudo isso precisa caber no orçamento das empresas. Precisa caber no orçamento para poder, no final, a gente conseguir pagar toda a conta e ter o equilíbrio econômico-financeiro e estar dentro alinhado com as estratégias. Mas sempre pensar que no pilar do paciente,
como centro das atenções, tem que ter não só o equilíbrio econômico-financeiro, mas também o equilíbrio da qualidade assistencial, sempre pensando no paciente. E cabe a gente, administrador da gestão hospitalar, ter esse desafio diário de tentar unir tudo isso em busca não só do objetivo da empresa, mas com o objetivo da qualidade assistencial para o paciente. Outro desafio. Olha como a gente fala que temos vários stakeholders que estão rondando o nosso processo de gestão hospitalar e nós precisamos também tentar conectar isso da melhor forma possível, né? Todos os dias batem em nossa porta, fornecedor de equipamento médico hospitalar querendo o que tem de mais moderno na cidade, né? Fornecedores de medicamentos que vai num congresso nos Estados Unidos, vai num congresso na Europa, e no outro dia o médico está aqui dizendo assim, ó, vou mandar o laboratório vir aqui para poder lhe falar da medicação A, B ou C, que muitas vezes o custo é um pouco elevado, a operadora não quer pagar, a operadora ainda às vezes nem conhece essa medicação, não consegue ainda ter o custo-efetividade dessa medicação, mas o fornecedor já está batendo na porta, né? Os fornecedores de materiais hospitalares, como a gente vê, cada hora vai trocando. Eu comento que antigamente era fácil, quando ia hidrolisar um catéter, você pegava a agulha, a seringa, e você tirava o soro lá e você hidrolisava o catéter. Hoje você já tem uma seringa tudo pronto, que é a chamada seringa Pulse-Flush, e com isso o custo é 3 vezes mais caro. E sabemos que é uma segurança para o paciente, sabemos que é uma segurança para o profissional de saúde, mas tudo isso eleva custo. E elevando custo, muitas vezes não tem problema quando você fala muito bem aí nos novos modelos de remuneração, quando a gente fala de pacote capitation, que cada vez mais vai buscar diminuir custo. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Suprimento diversos dentro de uma gestão hospitalar, você tem que buscar os mais diversos suprimentos dentro do hospital, desde material de limpeza, material de escritório e todos os materiais que a gente está falando. Esse também é um custo elevadíssimo que nós temos dentro das instituições, que são a manutenção preventiva dos equipamentos. Não cabe você pensar em fazer uma cirurgia cardíaca, no meio da cirurgia o equipamento de SEC vai quebrar. Não cabe você pensar em que o foco cirúrgico vai queimar a lâmpada naquele momento. Então, tudo isso é um desafio diário, deixar toda a máquina operacional do hospital funcionando sempre em prol do paciente e não deixar porque você não tem uma segunda oportunidade, porque você não vai parar uma cirurgia no meio porque o foco queimou ou porque a cirurgia deu problema no SEC. Então, essa você não tem uma segunda chance. Então, é um alto investimento na parte de manutenções preventivas para evitarmos ao máximo as manutenções corretivas que temos ainda diariamente quando são equipamentos que não têm grande relevância, mas que não podem ficar parados, e a gente precisa também esses investimentos nessa parte de manutenção. Então, é um grande desafio tentar trazer tudo isso para o equilíbrio econômico-financeiro, como a gente falou anteriormente sobre a parte da administração. E aí vem os órgãos regulatórios, legislação e agência de saúde. Meu amigo, esse é um grande desafio, porque eu sei como era a legislação ontem, hoje já não sei mais. Nós estamos hoje no país vivendo uma grande insegurança jurídica, onde muitas vezes o judiciário ele quer legislar, o legislativo está querendo punir junto com o judiciário, e muitas vezes, do nada, aparecem órgãos regulatórios que entre si, muitas vezes, até se chocam. Muitas vezes você assume lá que você está fazendo um projeto dentro da sua unidade de saúde e você está linkado com a vigilância sanitária local, né? E daqui a pouco você recebe a notificação da vigilância sanitária regional, que é a estadual. Aí a estadual vem e não sabe, às vezes quer algo totalmente diferente do que a gente está pedindo para o local, né? Esse é um grande desafio que nós temos. E quando a gente fala também dessa questão de legislação em mudança, e é óbvio que nós estamos falando hoje, principalmente quando nós falamos do piso da enfermagem, que a gente percebe que todas as instituições, todas, reconhecem o grau de importância do piso de enfermagem para os enfermeiros, e pelo belíssimo trabalho que eles fizeram durante a pandemia. Isso é inegável, isso ninguém vai tirar. Porém, ninguém disse de como vai ser paga essa conta, né? E isso foi de uma canetada. E nisso aí a gente pergunta como a gente entender que todas as organizações fizeram o seu dever de casa, o seu orçamento para o cumprimento do orçamento para 2023 e da noite para o dia você tem que alavancar a sua despesa, o seu custo na faixa de 30% a 35%. É merecedor, é inegável.
contem sempre com o apoio de todos, porque tenho certeza que os hospitais querem, mas esses órgãos regulatórios, essas legislações precisam também entender o desafio que vários hospitais têm hoje para poder manter as suas portas abertas e manter também as suas UTIs funcionando. Então, é um grande desafio diário para o gestor na área da saúde entender que, às vezes, órgãos regulatórios ou legislação interferem no pleno funcionamento das organizações. Outro grande desafio, que é o nosso player, que é a nossa fonte pagadora, né? A seguradora desempenha um papel importantíssimo, que é a cobertura financeira do serviço. Ela busca, claro, que ela vai querer sempre o menor custo, mas é óbvio que, com certeza, nós vamos querer o que seja melhor para o paciente. É óbvio que o paciente vai querer o que é melhor, independente de quanto custa, né? É óbvio que, muitas vezes, os nossos protocolos das unidades são totalmente diferentes dos protocolos da fonte pagadora, né? Quando a gente fala ainda que tem a operadora que não quer pagar cirurgia por vídeo e quer pagar cirurgia aberta, que a gente não precisa falar o nome, porém, né, na hora que é contratado o plano, ninguém fala isso para o beneficiário. E cabe a gente no hospital tentar aí fazer um maior equilíbrio da melhor forma possível em relação a isso. Glosses é algo que, assim, eu estou nesse mercado junto aí com o Muricy, vamos dizer, em Salvador, há 28 anos, né? Há 28 anos, que é brincadeira de gato e rato, eu vou chamar isso de brincadeira. Você resolve um problema, a operadora acha outro. Você resolve um problema, a operadora acha outro. Mas isso é bom porque deixa a gente vivo e deixa a gente cada vez mais astuto a procurar resolver da melhor forma possível, né? E buscar também aí, claro, o equilíbrio econômico-financeiro quando a gente fala de que não cabe hoje algumas motivações de mudança de protocolo apenas para questão de aumento de rentabilidade, como sabemos que existe aí algumas unidades que fazem isso, mudam o protocolo, muda só o equipo para A, B ou C, para que seja o mais caro, quando na verdade não traz nenhum benefício assistencial ao paciente, mas procurando sim cada vez mais rentabilizar e pensamos de uma forma totalmente diferente, porque pensamos que a fonte pagadora tem que ser a nossa parceira, porque nós temos que pensar na perenidade do negócio. E aí, é importante quando a gente bota isso aí, que o paciente ele fica no centro das intenções, né? Aonde sempre se busca as novas tecnologias. E nessa busca de nova tecnologia, para quem lembra lá que existiu um programa chamado Show Business, feito pelo João Dória, eu nunca esqueci, Muricy, quando o João Dória ele entrevistou o Claudio Lottenberg, o primeiro cirurgia robótica, o primeiro robô, né? E Dória estava perguntando quando é que haveria novas ampliações. Ele disse: já estou comprando outro. E você nunca vai ter o retorno do seu investimento. Como é que você já vai comprar o segundo robô da Vinci? Ele fez: é o ganho intangível. É dois equipamentos de robótica, o ganho que nós temos por termos equipamentos de vanguarda, cirurgia robótica. Aqui, por exemplo, nós somos, aqui em Campo Grande, somos referência, é uma nova tecnologia que temos, somos o único da cidade que temos essa tecnologia, mas tem trazido benefícios e tem, inclusive, várias operadoras procurando hoje que já compreende qual é o ganho assistencial que isso é dado para os pacientes. Então, essa busca de nova tecnologia, não só pela parte médica, como também pelo paciente, muitas vezes é um desafio diário tentar unir o útil ao agradável das novas tecnologias, junto com a qualidade assistencial, junto ao menor preço e a satisfação não só do paciente, como também da fonte pagadora. E aí a gente pensa o seguinte: poxa, mas para eu ser um gestor de saúde, quais são os atributos que precisaria um gestor de saúde? Aí eu coloquei aí alguns atributos que eu acho que são de grande importância para um gestor. Ter ambição, ter assertividade no que faz. E quando eu estou falando ambição, não estou falando de ambição financeira, eu estou falando de ambição. Nós somos hoje em Campo Grande o hospital referência em neurocardiovascular, mas eu quero ser referência não só em Campo Grande, não. Eu quero ser referência em Mato Grosso do Sul, eu quero ser referência em todo o Centro-Oeste, eu quero ser referência no Brasil. Então é esse tipo de ambição, assertividade no que faz. O bom gestor ele precisa ter uma capacidade analítica do que ele está fazendo e entender do processo, né? Comunicação, isso é muito importante, né? Saber se comunicar bem, transmitir a sua ideia muito bem, ter empatia, estar no lugar do outro para saber se vai dar certo ou para saber, inclusive, qual é o ganho que tem. Estabilidade emocional, isso é muito importante de hoje. Facilitação, né?
flexibilidade, influência, iniciativa, pensamento conceitual, entender efetivamente qual é aquele conceito, pensamento criativo, porque é na crise que se cresce, né? Planejamento e organização, aí o Carlos Henrique, que é do Sebrae, sabe que os 70%, 80% das empresas elas quebram no primeiro ano por falta de planejamento e organização, né? Reflexão do que estamos fazendo, né? Sociabilidade e principalmente a tomada de decisão. Mas a tomada de decisão com assertividade, é saber o que está fazendo para tomar a decisão certa no momento correto. E aí eu trago uma premissa que a gente aprende muito na faculdade sobre eficiência, eficácia e efetividade, né? E para um grande desafio para o gestor de saúde é a eficiência é a capacidade de otimizar o recurso e processo para alcançar resultado com o menor desperdício de tempo e recurso. É fazer a coisa com o menor custo, né? Então, é fornecer um cuidado, mantendo o custo sob controle, porque a saúde tem custo e a saúde tem preço. A eficácia é a medida da capacidade do hospital em atingir seus objetivos e metas, em trazer a coisa certa da maneira correta. É com que faça aquelas melhores práticas com os protocolos de qualidade. É quando a gente faz da forma correta, com eficácia. E efetividade é quando ela pensa também na promoção da saúde e promovendo a prevenção, a educação e a pesquisa. Por quê? Porque é um objetivo a longo prazo. A eficiência, menor custo, eficácia com qualidade e efetividade é ao longo do tempo com perenidade. E para isso é necessário haver o equilíbrio entre esses três. E equilibrar esses três elementos é essencial para uma boa gestão hospitalar bem-sucedida e para garantir um atendimento de qualidade, a satisfação do seu paciente e a satisfação também da fonte pagadora. Eu falo sempre a satisfação da fonte pagadora, não defendendo a questão das operadoras, mas lembrando que se um dia a fonte pagadora morre, as unidades hospitalares ela também morrem. E cabe ao gestor, nesse momento, tentar fazer esse equilíbrio de união com eles, tá? E aí eu gosto sempre de falar no final algumas coisas de impacto, e essa eu acho que cai bem nesse momento. Palavras comovem, atitudes convencem, mas resultados inspiram. Nunca esqueça disso, tá bom? Então, meu muito obrigado, agradeço aí mais uma vez, Muricy, por estar com vocês. Tentar falar sobre desafio de gestão de saúde é uma pós-graduação em 30 minutos, né? Mas eu tentei coletar aí o que fosse de mais importante nesse momento que você nos deu nesses 30 minutos. Muito obrigado. Perfeito. Doutor Luciano, mais uma vez aí, parabéns pela apresentação. Forma muito prática, acho que o Muricy, quando falou assim, já sei da forma como você aborda, acho que nem eu imaginei assim, tanta praticidade, tanta destreza num tema que às vezes a gente entende com certa complexidade. A saúde, ela tem diversas complexidades e é muito bom, né, ouvir palestras que falem com tanta simplicidade assim dessa temática. Então, queria parabenizar pelo trabalho. Assim, tivemos diversos comentários aqui na palestra, pedindo já, inclusive, a gravação, né, no YouTube. Vai estar no YouTube, realmente. E só Estará está no tendo aqui site da isso. Muricy Desculpe, Consultoria, no no YouTube não, máximo 24 não, no horas. site da Muricy, né? Então, mas assim, a fala realmente aqui, o reforço que foi muito explícito, né? Dados importantes para o âmbito organizacional da saúde. Parabéns, excelente apresentação e material. Então é isso, muito bom. As apresentações foram feitas aqui hoje à tarde e com certeza criaram bastante relevância para todos aqueles que estão aqui participando nesse momento. Então, eu Carlinhos, vou eu vou voltar aqui. Oi, fazer um Muricy. pedido. O Como? pessoal do meu marketing aí está Aham. solicitando que o pessoal abra, por favor, antes de sair as câmeras para tirar uma fotografia Isso. para poder postar em nosso Instagram ainda hoje. Perfeito. Então, pelos comentários aqui, Muricy, todos satisfeitos, todos bem empolgados com esse início do Congresso, né, do quarto Congresso Brasileiro de Faturamento, que está aqui em seu primeiro dia, mas vai até o dia 10, né? Então,
vamos fortalecer aqui o recado, né? Para que todos aí possam abrir as câmeras, se posicionar melhor. Estou tentando ficar bonito aqui, Muricy. Não sei se vai dar agrado aí de vocês, mas que a gente possa registrar esse momento e que isso faça parte aí do sucesso desse congresso. Tá bom? Então vamos lá, todo mundo aí abrir essas. Deixa eu ver se eu coloco aqui de um modo de visão que dê para ver todos. Cadê? Galeria aqui. Tem muita gente ainda com câmera fechada. Só tô vendo aqui eu, Muricy, por enquanto. Muricy, muita gente com câmera fechada ainda. Pedir a todos aí que abram a câmera para a gente fazer o registro. Nós temos 228 participantes aqui. Vamos lá, gente, Algum, rapidinho, só abrir a câmera. Oi, Muricy. É que tem muita gente que tá aproveitar sem câmera. abrindo a câmera e lembrar o convite para comparecerem amanhã às 10 horas com a palestra maravilhosa de Débora, a maior Isso, especialista no Brasil de OPME para quem é de Minas para baixo e de OPME para quem é de Minas para cima. Tá? isso. E E vai ter também a moderação de Vicentina Arruda. da Legal Saúde de Minas Gerais. E à tarde também teremos. Você quer falar aí, Carlinhos? À tarde, como Pronto. é? Eu tô sem essa programação da tarde aqui, Muricy. Então eu vou falar. Gestão por BI, aquele assunto que Ah, eu sim, perdão. puxei. É. Se você quiser, eu falo aqui. Achei aqui. Falo, fica à Pensei que isso era vontade. outro dia. À tarde a gente vai trabalhar as partidas 15 horas. O Gestão por BI, né? Vai ser a moderadora, vai ser a Sandra Becerra, do grupo Hospital São Paulo, Hosp São Paulo. E Entendendo BI, vai ter a palestra do Josiane Safiati e da Gisele Farias, da We Know Health Tech Santa Catarina. E o BI na prática vai ser o Oscar José Fernandes Júnior e Marcela Agostini, do Hospital e Maternidade Sagrada Família de Santa Catarina, com Carlos Cleiton Lobato, convidado especial de Santa Catarina também. Né? Então, essa é a programação de amanhã à tarde. E pela manhã, Muricy acabou de falar aí, foi a. eh, Visão atual da visão. OPME. Isso. Com a Vicentina Arruda e a Débora Soares. Então, essa é a programação de amanhã, para que todos possam estar acompanhando, né? Então, estamos aí, acho que com um problema de algumas pessoas com câmera, né? A pessoal está sem câmera, a gente não conseguiu puxar Aqui na nossa as unidade câmeras. mesmo, tem muita gente que está conectado, mas está sem câmera. Perfeito. Ok. Então, Tiago, vamos Viu? fotografar aí que é possível e amanhã eles voltam com câmera e tudo. Isso. Lembrando que tem gente aí em hospitais, em auditórios, em salas de reunião. Aqui várias mensagens eu recebi falando isso. Estamos em 7, estamos em 10. Aí o Luciano também deve ter uma equipe. Aqui no Hospital de Olhos de São Paulo também tem um grupo aqui pedindo para falar o nome deles. E aí vai. Aqui tem muita gente, meu amigo. Inclusive, depois eu vou passar para você. Temos um case de sucesso aqui de faturamento fantástico para a gente na próxima apresentação, quem sabe a gente divulgar, viu? Isso é bom. É sugestão aceita. Perfeito, então. Registrou aí? Beleza. Pronto. Então, Muricy, terminamos um pouquinho antes do horário, não é isso? Estava programado até às É, 17, mas com um conteúdo fantástico, né? O conteúdo valeu como se a gente tivesse ficado aqui até meia-noite, 1 hora da manhã, eu vi certo? aí a Então, Márcia Ferreira
e a Érica Souza. Isso. Não temos dúvidas aqui no chat, então agradecer a participação aí do Muricy, do Dr. Luciano também, ambos com brilhantes abordagens no aspecto da gestão de empreendimentos hospitalares, os desafios, né? Os desafios e oportunidades também, né? Toda vez que a gente tem um desafio, a gente tem duas oportunidades na mão para poder fazer diferente, sair na frente da concorrência e fazer o melhor, né? Não que a gente queira fazer mais do que os outros, mas que a gente faça sempre o melhor pelas pessoas e pela organização que a gente faz parte. Esse é o grande desafio das organizações. Então, parabenizar todos, Aproveitar parabenizar. aí, Carlos, agradecer a você a parceria de sempre, o apoio incondicional e agradecer também ao Sebrae, que tem um excelente projeto de saúde que nós participamos e que você é um dos maiores incentivadores. Perfeito, Maurício. Eu que agradeço constantemente a sua grande parceria e a sua fala no processo do desenvolvimento desse setor, né? Não é fácil, com certeza, a partir do dia 10, do dia 11, né, de novembro, com certeza você já vai estar pensando o quinto seminário, e isso é muito bom porque fortalece todo esse trabalho dessas clínicas que estão aqui do país inteiro. Então, agradeço mais uma vez. Conte sempre com a parceria. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está sempre muito dedicada a todas as suas solicitações. Desejar um grande abraço, uma boa tarde a todos e que amanhã, às 10 horas, é isso? 10 Perfeito. horas? Amanhã às 10 horas, com o tema OPME, né? Então, o OPME, a visão atual, OPME, né? Visão atual, painel com Vicentina Arruda e entrevista de Débora Soares, da BEA Brasil. Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês e que esse evento consiga fluir cada vez mais ao longo desses anos. Eu encerro minha participação hoje aqui, né? Desejando aí um excelente congresso para todos vocês e um grande abraço. Abraço a Obrigado, um todos e abraço a a todos. todas. Uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.